Você abre seu celular sem perceber. Você só ia dar uma olhadinha rápida. Uma mensagem, uma notificação, qualquer coisa. Mas quando você percebe, você já tá no Instagram vendo a vida dos outros. Alguém viajando, alguém conquistando, alguém namorando, alguém treinando, alguém comprando alguma coisa, alguém parecendo bem mais feliz, mais bonito, mais decidido, bem mais à frente. E aí vem aquela sensação estranha. Não é inveja pura, não é ódio da pessoa. É uma dor mais silenciosa. É como se a vida dos outros estivesse te lembrando de tudo que você ainda não resolveu na sua. E de repente, você não tá mais só olhando uma tela. Você tá se julgando através dela. O problema da comparação é que ela parece justa. Você olha e pensa: ah, ele conseguiu. Ah, ela tá melhor. Todo mundo tá andando. Só eu tô parado. Mas você não tá comparando vidas inteiras. Você tá comparando o seu bastidor com o palco dos outros. E isso nunca vai ser uma comparação justa. Porque você sabe as suas dúvidas. Você sabe a sua bagunça. Você sabe as suas noites ruins. Você sabe seus pensamentos antes de dormir. Você conhece aquela parte sua que ainda tá tentando entender o que fazer. Mas os outros você vê o corte. A foto, a conquista, a frase bonita. O momento editado, o ângulo certo, o silêncio sobre tudo que deu errado. E aí sua mente ela faz uma conta injusta. Ela pega a parte mais vulnerável da sua vida e compara com a parte mais apresentável da vida de alguém. E como que você não vai se sentir atrás desse jeito? No começo parece inofensivo. Você só observa, só acompanha, só vê o que as outras pessoas estão fazendo. Mas aos poucos você começa a medir sua própria vida por aquilo. Você vê alguém crescendo e você começa a achar que está atrasado. Você vê alguém mais confiante e você começa a se sentir bem menor. Você vê alguém com mais dinheiro e começa a questionar o seu valor. Você vê alguém sendo amado e você começa a pensar que tem algo errado com você. A comparação ela não entra na mente chutando a porta. Ela entra como uma pequena curiosidade. Depois vira uma referência, uma cobrança ou vira uma voz na sua cabeça. E essa voz ela começa a falar quando você tá sozinho. Você devia estar melhor. Você perdeu tempo. Você não tá fazendo o suficiente. Olha onde os outros estão. Olha onde você ainda tá, cara. E talvez o perigo ele não esteja em ver a vida dos outros. O perigo tá em usar a vida dos outros como uma prova contra você. Viver se comparando é como tentar medir sua vida com uma régua que não foi feita pra você. A régua de outra pessoa ela tem outra história, outra família, outra condição financeira, outro corpo, outro tempo, outras oportunidades, outras dores, outras facilidades, outras perdas. Mas quando você se compara, você esquece tudo isso. Você olha só o resultado e trata o resultado como se tivessem começado do mesmo ponto. Só que ninguém começa exatamente do mesmo ponto. Tem gente que começou com mais apoio, tem gente que começou com medo, tem gente que teve estrutura, tem gente que precisou sobreviver antes de sonhar, tem gente que recebeu incentivo, tem gente que cresceu ouvindo que não era capaz. Então, talvez a pergunta ela não seja por que que eu não estou onde aquela pessoa está? Talvez a pergunta na verdade ela seja assim: será que eu tô sendo justo comigo quando eu ignoro tudo que eu precisei passar? Porque às vezes você chama de atraso aquilo que, na verdade, foi sobrevivência. A comparação ela tem um efeito estranho. Ela faz você morar em uma vida que não é sua. Você tá no seu quarto, mas pensando na viagem de alguém. Você tá no seu trabalho, mas você tá pensando no salário do outro. Você tá comendo, mas pensando no corpo de alguém. Você tá começando algo, mas você já tá pensando em quem já chegou lá no topo. E sem perceber, você abandona o único lugar onde você pode agir, no presente. Porque a sua atenção ela fica presa em duas direções. No passado, pensando que deveria ter começado antes, e no futuro, pensando que nunca vai alcançar. E o agora, ele fica vazio. Só que a vida ela muda só no agora, não na comparação, não na culpa, não na fantasia de trocar de história com alguém. Comparação demais não te coloca em movimento. Muitas das vezes ela só te deixa paralisado, olhando para quem se move. Às vezes não é exatamente a vitória do outro que dói, é o que ela desperta dentro de você. A foto de alguém feliz talvez ela cutuque sua solidão. A conquista de alguém talvez mexa com a sua insegurança.
O relacionamento de alguém talvez mexa com a sua carência. A disciplina de alguém talvez cutuque sua culpa. O sucesso de alguém talvez mexa com a sua sensação de estar desperdiçando a própria vida. Então você acha que está incomodado com a pessoa, mas talvez você está incomodado com uma parte sua que está pedindo atenção. Isso muda tudo, porque se você só culpa o outro, nada muda. Você apenas se amarga. Mas se pergunta, por que que isso mexeu tanto comigo? A comparação ela pode virar uma pista, não uma sentença, uma pista. Talvez ela esteja mostrando um desejo que você escondeu, uma vontade que você adiou, uma insegurança que precisa ser cuidada, uma decisão que você vem evitando. Nem toda comparação ela precisa ser um veneno, mas para não virar veneno, você precisa parar de fingir que ela não te afeta. O mundo moderno ele faz parecer que todo mundo está numa corrida. Quem ganha mais cedo, quem fica mais bonito, quem cresce mais rápido, quem supera primeiro, quem posta melhor, quem parece mais feliz. E aí até coisas que deveriam ser íntimas viram competição. Um descanso ele vira culpa. Um relacionamento ele vira vitrine no Instagram. Um corpo ele vira comparação. Trabalho vira placar. Espiritualidade vira performance. Até sofrimento vira disputa. Como se alguém precisasse provar que sofreu mais para merecer cuidado. E isso é cansativo. Porque quando tudo vira competição, você nunca chega. Sempre aparece alguém mais avançado. Mais jovem, mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais disciplinado, mais admirado. E se sua paz ela depender de estar acima de todo mundo, você nunca vai ter paz. Porque sempre vai ter alguém para sua mente usar contra você. A comparação ela não acontece só quando você se sente inferior. Ela também acontece quando você quer se sentir superior. Você olha para alguém e pensa: pelo menos eu não sou assim. Pelo menos eu faço melhor. Ou pelo menos eu tô na frente. Isso também prende, porque continua sendo a mesma lógica. Seu valor ele ainda depende da posição do outro. Se alguém tá acima, você se sente menor. E se alguém tá abaixo, você se sente melhor. Mas nos dois casos você não tá livre. Você continua precisando olhar pro lado para saber quem você é. E talvez a maturidade ela seja parar de usar pessoas como escada, nem para subir, nem para se diminuir. A vida dos outros ela pode te inspirar, ela pode ensinar, pode alertar, mas não deveria ser o lugar onde você procura a sua identidade. Quem vive olhando demais pro lado acaba esquecendo de caminhar para frente. Você não precisa fingir que nunca se compara. Isso aí seria mentira. Todo mundo se compara em algum nível. A questão é o que você faz depois. Quando a comparação aparecer, tenta não fugir dela imediatamente. Você tem que ser honesto com você mesmo. O que exatamente me incomodou? Isso revela uma vontade minha? Isso mostra algo que preciso melhorar? E se a admiração é uma autocrítica disfarçada? Essa comparação ela me orienta ou ela me destrói? Se ela te orienta, usa como uma informação. Se alguém é disciplinado, talvez isso te lembre de cuidar melhor da sua rotina. Se alguém construiu algo, talvez isso te mostre que você também precisa começar pequeno. Se alguém parece em paz, talvez isso te faça perguntar onde você está desperdiçando energia. Mas se a comparação ela só te humilha, se só te paralisa, se só te faz sentir que a sua vida não presta, então ela não está te ensinando, ela está te esmagando. E você não precisa transformar cada vida bonita que você vê em uma acusação contra a sua. Em algum momento você precisa voltar. Voltar para sua rotina, seu corpo, seu quarto, sua realidade, seu próximo passo. Porque é muito fácil passar horas olhando a vida dos outros e não fazer uma única coisa pela sua. É muito fácil admirar a disciplina e continuar adiando. É muito fácil invejar a paz e continuar alimentando o caos. Muito fácil querer resultado e fugir do processo. Então volta pro pequeno. Arruma uma parte do ambiente, termina uma tarefa, sai do celular por um tempo, treina, estuda, responde o que precisa ser respondido. Dormir melhor também é uma escolha. Comer direito também é uma escolha. Fazer o básico é reconstrução. A comparação ela quer te convencer de que sua vida só vale quando for impressionante. Mas a vida real ela quase sempre muda no que ninguém aplaude. No hábito repetido, na decisão silenciosa, na escolha pequena que você faz quando ninguém tá vendo.
Você não precisa vencer a vida dos outros, precisa parar de abandonar a sua. Comparar é humano, mas viver se comparando é perigoso. Você entende a diferença? Porque aos poucos você começa a trocar presença por julgamento. Você troca caminho por pressa, troca identidade por desempenho, troca vida real por vitrine. E talvez você nem perceba, você só sente um peso estranho no seu peito, uma culpa sem nome, uma sensação de que está sempre devendo alguma coisa, como se precisasse correr, provar, alcançar, mostrar. Mas a sua vida ela não precisa ser uma resposta para a vida de ninguém. Ela não precisa caber no calendário de outra pessoa. Não precisa parecer bonito o tempo todo. Não precisa virar uma vitrine para ter valor. Talvez o seu caminho ele esteja mais silencioso agora, mais lento, mais confuso, mais comum. Mas comum ele não significa inútil. Lento não significa perdido. Silencioso não significa parado. Então, quando a comparação vier, se lembra disso. A vida dos outros pode até te inspirar, mas não pode virar o lugar onde você se abandona. Se essa reflexão ela conversou com você, acompanhe o canal. Aqui a gente fala sobre mente humana, comportamento e as batalhas internas da vida moderna.